Então, boa noite a todos e a todas. A gente vai dar início ao nosso estudo de plantas medicinais, né, em parceria com a Pastoral da Saúde, agora no mês de agosto. A planta do mês é o picão, né? Como a gente tem o picão preto e o picão branco, eu trouxe os dois picão para a gente conversar na aula de hoje, tá? No nosso encontro de hoje. Por quê? Porque popularmente eles acabam sendo confundidos e eles têm ações e princípios ativos bem distintos, até porque são duas plantas, né, totalmente diferentes, né? Então, apesar de elas terem as mesmas características, porque elas fazem parte da mesma família, mas elas não são da mesma espécie, certo? Então, a gente, olhando as duas fotinhos, né, a gente percebe aí uma certa semelhança, mas são plantas diferentes que a gente, né, então, assim, às vezes no popular, por desconhecer, e às vezes porque a gente vê aquela, né, aquela florzinha espigadinha que elas têm, a gente confundir aí o uso das duas plantas, ok? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Então o picão branco, certo? É essa planta que está à esquerda, né? Então ela é utilizada para gripes e resfriados e é considerado uma punk, certo? Então o picão branco. E o picão preto, né, propriamente dito, que é o mais conhecido, ele é utilizado aí, né, para sintomas de icterícia, né? Então, o famoso banho de picão, que muitas vezes, quando as crianças recém-nascidas estão aí com icterícia, né, as mães, né, são orientadas a fazer, ok? Então, vamos começar pelo picão preto, né, o Bidiens pilosa. Então, o picão preto, né, ele é conhecido como amor seco, carrapicho, pico-pico, picão amarelo, picão das horas, picão do campo, carrapicho agulha, né? Por causa que ele tem né, essa característica, e quando a gente passa, né, fica cheirinho dele nas pernas, né? É uma erva daninha, ela dá em qualquer lugar. Ela tem vários outros sinonímios, né, de nome científica, mas a mais usual é Bidiens pilosa, é da família das asteráceas e é uma planta que habita muito bem aqui o Brasil, né, é uma planta nativa do Brasil. Então, a região da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, então é uma planta que, por exemplo, aqui no sul, onde eu estou, aqui em Santa Catarina, ela é muito conhecida e muito utilizada, né, então é só ir aí nos pastos que a gente volta com ela cheinha aí, com ela nas pernas, né. Então qual a característica do picão preto? Então é uma planta herbácea, é uma planta rasteirinha, ela dá aí de 40 a 80 centímetros, algumas chegam até mais ou menos 1,5 m, é uma planta ereta, é uma planta anual. As folhas delas são opostas, como a gente pode perceber aqui, ó, elas são opostas, elas são alternadas aqui no topo, né, do raminho. As margens dela, como a gente pode perceber, ela é serreada, certo? É tridividida, então a gente pode ver, ela, né, ela faz aí, né, ó, 3 partes, ela é tridividida. Ela tem esse segmento oval, lanceolada, e tem as folhinhas mais ou menos, chegam até 7 centímetros de comprimento. A inflorescência, ela tubular, radial, né, então ela fica lá, né, sempre as florzinhas vão dar no topo do pendão, e são amarelinhas. E o fruto, né, que é que acaba espetando na gente, então o fruto madurinho, ele tem essas aristas, né, que se prendem na roupa, no pelo do animal. A raiz tem um aroma que lembra a cenoura, né, e é uma planta, né, que floresce, né, o florescimento dela daí entre primavera, verão e outono, ok? Então, características bem importantes dessa planta. É uma planta que vai ser rica
em poliacetilenos, né, principalmente flavonoides, fitoesteróis, ácido gráficos, taninos. Então, por ter taninos, é uma planta, né, que é utilizada para cicatrização também, certo? E vários óleos essenciais, né, fazem parte aí da composição desta planta. As partes usadas são as partes aéreas, né? Então, popularmente, é uma planta conhecida como anti-inflamatório, muito utilizada para problemas de dor de dente, dor de cabeça, cólica e principalmente infecções urinárias e vaginais, né? Então, por isso que a gente chama ela, ela tem essa característica de ser uma vulnerária. Ela é depurativa e cicatrizante, então muito utilizada, né, em feridas e úlceras, principalmente pela composição de taninos que ela tem na composição dela. As folhas e as raízes, elas são utilizadas para pressão arterial elevada e verminoses, e os frutinhos, né, essas hastinhas, né, esses ganchinhos. Tá ouvindo agora, Nair? Que bom. Elas são usadas para o tratamento aí de diabetes, também indicado para icterícia e para hemorroida, né? Pela questão cicatrizante aí pelo banho de assento. Agora, o que que os estudos científicos e os estudos clínicos nos trazem? Nos estudos animais, né? Então, essa planta, né, o composto, né, os compostos químicos que estão sendo extraídas do picão preto, elas vêm mostrando aí atividade antipertensiva, certo? Também efeito hiperglicemiante, então agindo aí na diabetes, e ação antimalária, principalmente pelos compostos que estão sendo extraídos da onde? Da raiz, né? Então, muitos estudos animais já estão sendo desenvolvidos para quê? Para ver se essa planta pode ser transformada num fitoterápico ou, de repente, dar base, né, de extração de princípios ativos para produção aí de novos antihipertensivos. Nos estudos in vitro, né, então aí já avançando na linha de produção de medicamentos a partir dessa planta, as atividades antimicrobianas, principalmente Escherichia coli, né, Staphylococcus aureus e Pyomonas aureus, né, são estudados. Então, bactérias que muitas vezes são envolvidas aí, né, nessas infecções generalizadas, né, e superbactérias. E na atividade antiviral, né, para o herpes simples, né, aquele herpes né, labial. Agora, em estudos clínicos, certo? A O picão preto vem sendo utilizado como depurativo e cicatrizante, né? Então, para lavar feridas, fazer bochechos de boca e banhos de assento, né, de infecções vaginais. Eu vi que o pessoal levantou a mãozinha. Eu vou terminar a apresentação e aí a gente já abre, certo? Para a gente trocar algumas ideias e complementação de quem já utiliza essa planta. Bom, e o que que tem de atividade comprovada? Muitas atividades científicas já comprovadas. Ação antitumoral, gastroprotetor, antiviral para herpes, antidepressiva, relaxante vascular, hipoglicemiante, antioxidante. Está sendo muito utilizado na área da dermatologia, né, como fotoprotetor, aí no desenvolvimento de fitocosméticos de proteção solar, imunomodulatório, anti-inflamatório, anti-hepatite B, né, microbiano, e nessa área, né, de vermífugos, então antihelmíntico, antiplasmódico, inseticida e antiparasitário. Então aí, ó, uma planta, né, que em algumas regiões é aí uma erva daninha, certo? Com muitos estudos, né, e potencialidades.
O que a gente tem hoje definido, por exemplo, dentro do formulário brasileiro, né, de fitoterapia, reconhecido pela Anvisa, inclusive para ser utilizado dentro do SUS, né, como auxiliar no tratamento sintomático da icterícia, né, desde que as situações graves tenham sido descartadas pelo médico. Então, vamos supor, num recém-nascido, né, que está com uma icterícia leve, é o banho, né, o banho de imersão aí, é, utilizando o picão, muito conhecido, né? Aí popularmente, tradicionalmente, gente, assim, né? Acho que em toda a família um bebezinho já tomou banhinho aí, né? De picão. Alguém já escutou, os avós, né? Algum parente, né? Que visitou um recém-nascido, a criança estava meio amarelinha, né? E alguém falou, ó, dá um banho aí, né? De picão. Então, esse conhecimento popular validado aí pelo, né, conhecimento científico. Como que a gente utiliza o picão? Né? Então, nós vamos fazer a infusão. Quando eu falo infusão, eu pego a planta seca ou verde e vou colocar água quente sobre ela e vou então tapar e deixar ali um tempinho, né, em maceração para extrair os princípios ativos. Então, se eu utilizar a folha seca, eu vou usar em torno de 2 gramas, né, dessa planta, que vai equivaler mais ou menos uma colher de sobremesa. Agora, se eu fizer ela com a folhinha fresca, eu vou usar em torno de 6 folhinhas frescas, né, bem rasuradinhas, para uma xícara de chá aí de 150 ml. Vou deixar essa planta, né, macerando ali por 5 minutos, de 5 a 15 minutos nessa água fervente, e vou, então, ingerir ou recomendar que a pessoa use de 2 a 4 vezes ao dia. O que a gente precisa cuidar é que no máximo 15 dias, tá, de uso aí do picão como um chá. Ou para uso externo, a infusão, eu vou usar uma colher de sopa, vai dar mais ou menos uns 4 gramas, ou umas 12 folhinhas frescas, aí para uma xícara, deixar para quê? Para que eu possa lavar alguma ferida, lavar herpes zoster, né? E se eu quiser fazer aí o banho de picão, ficou baixo, o banho de picão, eu vou estar utilizando então mais ou menos, esse punhado vai dar mais ou menos aí umas 10, 20 folhinhas de picão para 1 litro de água. Vou fazer, né, a infusão, vou deixar resfriar, vou coar esse chazinho, tirar e vou então utilizar esse líquido para fazer o banho aí desse recém-nascido, pelo menos 2 vezes ao dia. Então, recomendado aí para recém-nascidos que são vítimas de icterícia, né? Então, o problema aqui, né, muitos artigos aí explicam, né, a gente pode disponibilizar depois os artigos que explicam sobre essa questão da icterícia. Bom, o que eu tenho que cuidar? O que existe de reação adversa, né? Então, eu vou evitar o uso para gestantes, lactantes e crianças menores de 4 anos. O ideal do uso interno é a partir dos 12 anos de idade. Pessoas que têm alergia à família das asteráceas, né? Que são todas essas florzinhas, né? Que parecem uma margaridinha, certo? Não vou utilizar em altas doses, então, o recomendado é uma colher de sobremesa, né, por 15 dias. Por que eu não vou usar mais que 15 dias? Porque eu posso provocar, né, irritação, tanto na bexiga como nas vias aéreas. Então, né, então essa dosagem acima do recomendado, ela não é recomendada, e se aparecer algum evento adverso, né, a gente precisa suspender, né, o uso do chá, e aí buscar orientação médica ou de um profissional de saúde. Bom, em relação às contraindicações, né, então, contraindicada a pessoa que tem alergia, né, a plantas da família das asteráceas,
por exemplo, dentro delas tá camomila, marcela, né, então essas plantas que tem parece que é uma margaridinha. Como eu coloquei, contraindicado para gestante, lactantes, certo? Os menores de 18 anos, né, a gente vai ter muito cuidado, certo? Então, assim, abaixo de 4 anos a gente não usa, e o ideal, né, de 12 acima. Então, de 12 a 18 anos eu vou estar utilizando, né, de forma adequada, vou usar 1/4 da dose de adulto, é, pelas questões relacionadas, né, aos efeitos adversos, tá? Então a gente vai ter bastante cuidado em relação a isso. Bom, e aí então, né, como eu coloquei, a gente vai evitar o uso acima de 15 dias, né, por essas questões relacionadas, a efeitos adversos nas vias aéreas e bexiga. Em relação às gestantes lactantes, né, a gente vai evitar, por quê? Porque ela interfere, né, na ocitocina, que é esse nosso hormônio que influencia a ejeção do leite materno, então por isso, né, então esse efeito oxitocítico, né, é essa interferência ao esse nosso hormônio peptídico, que é produzido pelo nosso hipotálamo, né, que tem essa função de o estímulo da contração uterina no parto, por isso que as gestantes não vão estar utilizando, e as lactantes, porque vai interferir aí na produção do leite, né? Então, por isso, né, que a gente vai contraindicar aí, essa planta para essas situações. E como essa planta também tem uma pequena quantidade de cafeína, a gente também vai evitar o uso dela em relação às pessoas que são alérgicas ou sensíveis à cafeína. Bom, em relação a interações medicamentosas, a gente viu que é uma planta que é hipoglicemiante, antihipertensiva, né, e pode trazer danos aí para a relação da bexiga. Então, como ela é hipoglicemiante e ela é rica em cumarinas, pessoas que têm problema de circulação sanguínea, pessoas que são diabéticas, pessoas que usam hipoglicemiantes orais, elas devem evitar o uso do picão, né? Por quê? Porque no caso dos anticoagulantes, usando picão, você vai diminuir ainda mais a coagulação sanguínea. Então, se essa pessoa se cortar, ela pode dar uma hemorragia. No caso dos hipoglicemiantes, se a pessoa usa um hipoglicemiante oral, se eu usar o picão, eu vou, né, acabar dobrando a ação desse hipoglicemiante, e a pessoa pode entrar aí, né, em problemas relacionados, né, a esse desequilíbrio aí da insulina, né, e o açúcar no sangue. Em relação às pessoas hipertensas, né, então ela pode causar hipotensão arterial, né, então ela pode potencializar o uso do antihipertensivo, então eu também vou cuidar. E a questão das altas doses, porque ela pode provocar aí essa irritação da bexiga, né, que a gente comentou como uma contraindicação. Bom, algumas curiosidades, né, então, sobre o picão preto. Na Filipina, ela é utilizada no preparo de uma bebida, né, muito utilizada lá na região, que é o sinístices, e na África, o broto, né, a planta é utilizada para salada, e o brotinho jovem também como hortaliça. E também é utilizada aí para forragem dos coelhos. Então, a planta realmente, né, Cláudia, quanta utilidade essa planta tem, né? Então, uma planta que dá aí, né, sozinha, tudo quanto é quintal a gente encontra, às vezes a gente até acha que ela né, mato, e não dá importância para ela.
Agora a gente vai falar sobre o picão branco, né? Como vocês podem perceber, ele tem uma característica muito parecida com o picão preto. Ele é um pouquinho mais, né, clarinho. Bom, então ele é chamado de picão branco, picão bravo, fazendeiro, guasca, botão de ouro, né? E o nome científico dele é a Galinsoga parviflora, tá? Também é da família da Asterácea e ela também é natural do Brasil, mas ela daqui mais no sul, na região sul, principalmente né, na América do Sul. É, ela é uma planta, né, rica em flavonoides, ácidos fenólicos, glicosídeos, principalmente o parvisídio A e o parvisídio B, né, também aí agindo como hipertensivo, né. No uso popular, né, é uma planta que também tem ação anti-inflamatória, sendo utilizada para cicatrização de feridas, é utilizada para problemas dermatológicos, principalmente contusões e picadas de cobra, e oralmente para o tratamento de gripe e de resfriado. Então, como a gente pode ver, diferente do picão preto, ela não tem uma ação e princípios ativos que auxiliem aí na questão da icterícia, né? Então, ela tem uma ação mais, um tropismo mais para as questões relacionadas à cicatrização. Por quê? Porque ela tem muito mais flavonoide do que no caso do picão preto. E o interessante é que, diferente do picão preto, o picão branco pode ser utilizado na culinária. Ele é mais utilizado na culinária, inclusive aqui no Brasil, ela é incluído como uma punk, né? Então, nos países, né, andinos, ela é utilizada como tempero e também aí utilizado como salada crua, certo? Então, como punk, como eu falei, ela é utilizada como um tempero. Trouxe aqui a formulazinha de como é que a gente pode fazer esse temperinho com o picão branco, desculpa. Então, primeiro a gente vai colher, né, o picão branco, mais ou menos uma quantidade aí de 1 ou 2 xícaras da planta. A gente vai retirar o caule, vai separar as folhas e as flores, e a gente vai então secar no forno. O tempo suficiente para a gente conseguir desidratar essas florzinhas e essas folhinhas, certo? A gente vai então controlar ali para que essas folhinhas elas mantenham o tom esverdeado para que, né, para a gente dizer, para a gente controlar ali o ponto, tá? Feito isso, a gente vai então triturar essas folhinhas, essas florzinhas que estão sequinhas com a mão. E aí tem aí um tempero, né, para a gente usar em sopa, em caldos. Ele fica com um sabor levemente torrado, né? Então ele tem um toque natural, vai dar um toque natural para esses preparos. E ele fica aí com sabor assim defumado, herbárico, né? Então ele agrega aí um sabor natural e, né, e diferenciado aí para os pratos, tá? Fica aí a dica para vocês incrementar os temperos, de repente com salsinha, cebolinha seco, e quem tem o picão branco aí na sua proximidade utilizar. Aqui as referências que a gente trabalhou e aqui né, o contato depois, quem quiser me seguir no Instagram para ter mais informações, eu estou à disposição. Certo? Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os dois picões, né? Não sei se é picões, picão branco e picão preto, certo? Queria saber se alguém utiliza, né? Se alguém utiliza ele, se tem alguma informação a mais. Eu vi que teve gente que abriu a mão, levantou a mãozinha. Então podemos conversar. Sandra, pode falar. Boa noite, Gisele, de novo. Então, eu faço uso do picão preto para gripe, resfriado. Eu assim, né? Mas Uhum. essa informação que tu deu agora, eu estava usando assim
4 dias, vamos supor, todo dia eu usava. E eu sentia a minha bexiga meia cheia, assim, estava estranha. Aí eu parei. Uhum. Eu deve ser desse. É porque ele também é diurético, né? É, E isso. assim, se tu quer usar para gripe e resfriado, o interessante é usar o picão branco, porque o picão preto ele não Então, tem ação pois no é. gripe e resfriado. E aí, esse picão branco, eu tenho ele, mas eu também tenho um que é picão botão de ouro. Não é o branco, e ele é diferente as folhas. E eu pesquisei, mas amanhã eu posso tirar foto. Ele não é bom nem para a gente usar como punk e nem para animais. Tanto é que as minhas aves não comem esse picão. É estranho, mas eu vou te mandar. Ele é diferente do branco. Só que, É porque o botão. Hum, pois é, eu olhei ali. achei outro aqui. Me manda. Tem Tá, um amanhã. que é chamado de botão de ouro. Deixa eu te Isso. mostrar aqui. Eu achei uma aqui, Folha peraí. linda e não dá para comer. Pelo menos eu pesquisei na época, né? Agora não. E Peraí, não dava deixa eu Não é para o te comer. picão da mostrar. praia que chama? Não sei. Oi, Nair. Oi. Tudo bom, Sandra? A gente já se conhece Tô. em outro lugar, né? Ou de outros Isso. tempos. Mas Deixa, eu pensei que poderia ser, porque ele é uma florzinha bem amarela dourada. deixa eu ver se é essa daqui. Peraí. Eita. Não, peraí. O É que uma que tu pena. Eu conseguiu tinha. fazer, Prof. Gisele? Consegui fazer arte aqui. Que eu quero mostrar para vocês a planta que eu achei aqui, que é chamado de. Deixa eu mudar aqui as minhas telas. Vamos ver se é essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Janela. Tá aqui. Vê se é essa. Essa aqui é chamada de botão de ouro. É essa aí. É um inso agora aqui em casa e não adianta É, de nada. essa aqui é. Essa aqui é o botão de ouro, tá? Isso. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o nome científico dela. Essa Como daqui, tu falou que o picão branco tinha flor de ela, ouro, né? ela também é chamada de flor de botão de ouro. Ó. Essa daqui, eu vou escrever o nome dela aqui. Cadê o chat? É a Ciegesbeckia. Ciegesbeckia orientalis. Ela não se come, tá? Ó, ela não se come, ela tem um nome de botão de ouro, picão branco, erva da moda, que são plantas que são utilizadas, e ela é bem confundida com um picão branco, né? Então, acaba sendo confuso. Olha aqui, eu vou mostrar ela. Olha só que interessante como ela realmente ela gera confusão com a planta que a gente está estudando. Olha, é muito parecida. Pode, pode. Ó, Ah, tá. ela é muito parecida, ó. A diferença é a florzinha dela, ó, mas realmente ela é Ah, parecida. mas a folha dá para ver que ela é peludinha. E isso assim, E quem não normalmente as folhas conhece, peludas não pode comer. é, assim, a gente pensa assim, quem não conhece a planta, certo? Acabo olhando, né? Porque elas assim, a macro, né? Olhar de forma macro, ela confunde. Aí sim, se a gente vai agora para o micro, olha, a folha é mais, né? Ela tem esses pelinhos, né? A florzinha dela é diferente, aí sim a gente vê que realmente não é a mesma planta, né? Então, essa aqui eu nem conhecia, puxei ela agora. Ó, tem mais uma foto aqui, ó. Marvadinha, realmente. Ela é Ó, muito bonita. ó, aqui, ó, tal do botão de ouro. Essa aqui é uma outra planta, tem inclusive de outra família, certo? Bem importante. E essa aqui realmente é uma planta que a gente não se come.
Deixa eu ver aqui se tem informação sobre ela. Ela dá muito nas verduras, né? Ó, essa planta, né, a Cies gestoria, na medicina chinesa, ela é utilizada para uso externo, certo? Como cicatrizante e anti-inflamatório. Para uso externo, a gente poderia estar utilizando ela, certo? Mas não é uma planta, para uso oral. Como é que é o nome? É Siegesbeckia, o quê? Orientalis. Deixa eu ver de que família que essa mocinha é. Deixa eu ver aqui. Cies. Nome mais feio. Ela é tão bonitinha, podia ter um nominho mais bonitinho, né? Deixa eu ver Quando qual é a eu família. vi botão de ouro, eu achei que ela, nossa, ela é um É, pouquinho. e é uma flor aqui de Santa Catarina, tá? A marvadinha. Ela é daqui. Ela é das teráceas também. Ela é da mesma família. Ó, Eu acho que eu ela é da trouxe. mesma família. Ela é uma planta, é uma erva daninha. Eu E acho que é, vem com alguma planta. ela é da mesma família, as três são da mesma família, né? O picão branco, o picão preto e esse botão de ouro, né? Essa outra espécie, são espécies diferentes, mas da mesma família. Pode falar, Alzira. Boa noite. Eu utilizei ainda essa semana do picão preto para rinite, sinusite com meu neto e para dor e febre que ele tinha e deu bastante resultado. E eu também tomei, eu também tenho diabetes e ele realmente baixa um pouco a glicemia. Mas quando eu faço uso do chá do picão preto, eu fico com insônia. Eu acho que tem que tomar durante É o porque ele tem dia, né? cafeína. Ele tem É. cafeína. Então já é a segunda vez que eu usei e tive insônia. E quanto ao picão branco, eu não conheço. Pela fotografia que a senhora passou, parece que tem por aqui. Mas na dúvida, sim, né? Daí eu não uso, mas eu vou procurar. Ó, então vou botar a foto aqui de novo dele, pra vocês olharem. Então, o picão branco, né? E o picão preto, ó. O picão branco, a folha é mais alongada e ela não é serreada, ó. E opa, Parece que as flores são mais miudinhas, né? as folhas são mais miudinhas, né? E a diferença da folha, ó, a folha do picão branco, se a gente for, é como se fosse uma lança, tá vendo? E Aham. as laterais, ó, elas são lisas, ela não é. Agora, o picão preto, a folha ela é mais ovalada, né? Ela é lanceolada, mas ela é mais ovalada. E ela é, ó, serreadinha aqui na lateral. Hein? E aí, outra coisa, né? O a cabinho é semente. preto, ó. O cabinho é preto e o cabinho é branco. E a E a florzinha, sementinha é igual? quando abre ali, dá também aquelas espiguinhas, Frutinho, aqueles espetinhos, não, né? É o, isso que eu queria saber. o frutinho, né? Ó, esse aqui é o fruto, ó. Esse é o frutinho da branca. Ele não dá, ó, não dá as agulhinhas. O preto dá as agulhinhas. A branca, ó, ela dá só assim, ó. Essa Ela ó, é mais molinha, assim, ela é não tipo, espeta. não, ela é tipo, Isso. sabe a impressão que eu tenho? Parece que é um bombrilzinho. Ela não espeta. Deixa eu ver se eu acho aqui o fruto do picão branco. Fruto. Picão branco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não achei quando eu procurei. Achei aqui, ó. Agora eu achei. Ó, eu vou mostrar para vocês. Peraí. Peraí, cadê? Ó, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu interromper aqui. Cadê vocês? Perdi vocês de mim.
Eu não entendo, tenho uma dúvida, Ah, Gisele. porque achei vocês. Eu tô com tanta tela aberta aqui. Ô, Gisele, Fala. ontem eu fiz né, eu fui na Unesc, tem estudo de planta também, que na nossa universidade, a gente Aham, estudou a malva. E a mesma situação que tu colocou hoje para ter cuidado quem é diabético, né? sim. E também colocaram da malva. Mas se a gente tem glicemia alta, então é bom usar fazer o consumo do picão moderado para baixar a glicemia, né? O problema é usar junto com a medicação. Ela vai dar o pico ela vai dar hipoglicemia. Uhum. Esse é o problema. É só controlar, né? Mas não é que a questão só controlar. Ela vai desregular toda a tua glicemia. Não, Porque a não é. própria medicação que a gente toma dá hipo. Mas então, ela vai agravar. Ela vai Uhum, dar a mais, certo? Ó, entendi. essa aqui é o frutinho do picão branco. Ó, podem ver aqui, ó. Ela, a, ela não tem aquela agulhinha. Ela é tipo um bombrilzinho, um algodãozinho, ó. Parece uma flor de camomila, né? A florzinha é porque é da família, ela faz parte da família da camomila, ó. Vocês podem ver que ela lembra muito a camomila, mas Uhum. aí o frutinho dela, ó, ela é diferente do picão preto. O picão preto, deixa eu puxar lá O picão preto não tem como confundir. picão preto, quem passa por ele não tem como, Não né? tem como não levar alguns junto. Não tem como passar por ele, né? E o marvado não grudar em ti, né? Ó, quer ver, ó? Boa noite, Boa todos noite. aí. E eu uso muito picão aqui, tá? A gente tem muito picão preto. Ô, Gisele, eu tenho uma espécie de um picão aqui que ele é roxo, tá? Opa, picão roxo eu não conheço. Mas a gente tem ele aqui, tá? Uhum. E eu até filmei ele esses tempos para mostrar e ia plantar um pouquinho a mais por causa da diferenciação dele ser, ele ter o cabinho roxo e esses mesmos penujinhos é igual o picão preto, tá? Tá, é um mentrasto. É que a gente chama aqui o picão roxo. Não, Aqui mas no ele é sul. semelhante ao picão Isso. preto. Aham, eu vou mostrar ele aqui. Nós chamamos Deixa eu ele ver. de mentrasto. Deixa eu ver se vamos ver se Dá, é uma, esse aqui. dá um pé um pouquinho Porque maior que o picão, normalmente, né? Isso. Isso. ele Deixa eu dá a média achar de ele. 1,50 m, mais ou menos, é a média dele. Aham, eu Aí vou eu mostrar ele. Quer ver? fiz um comparativo, deixa eu ver. Deixa eu Aqui ver tem se eu, bastante. deixa Porque eu o ver se eu Qual o mentrasto a consigo. gente tamanho? também tem Um bastante. metro? 1,50 m? É. Esse ali sim que eu Então é um encontrei. mentrasto mesmo, porque o picão preto não fica tão grande, ele fica meio metro e olhe lá. Mais que isso, não. Peraí, deixa Sim, eu mostrar aqui, peraí. só que eu tenho ele como. Eu conheço o mentraço, a gente tem muito mentraço, mentrusa aqui Não, sim, também. sim, mas eu digo que tem algumas plantas que os nomes populares, né? Eu só conheço Ela pelo nome popular, nome científico não, e é, ó, por ele ser. vê se ele não é parecido com esse aqui. Ver. Ó, Não, ele é não? semelhante, não. Ele é semelhante ao picão preto, eles Tá. têm as mesmas penaches também, a mesma Uhum, coisa. A única diferenciação que muda ele é o detalhe, são a florzinha que é roxinha, clara, uhum. e os pendãozinhos dele, os cabinhos também é arroxeado. Ai, que legal. Manda para nós lá no grupo para a gente Eu conhecer. caracterizei ele como picão roxo, né? Por causa da Uhum. semelhança e não fui fazer a pesquisa. Aqui eu uso muitos picão, tá? Essa semana mesmo eu fiz muita colheita, porque a gente usa ele muito para memória também, sabe? Uhum. Espécie torrada, para cheirador. E eu utilizo ele com mais outras ervas aí, porque por ele ter a ação ativadora, e essas Sim. pessoas que têm problema de sofre AVC, problema da musculatura, ele também ajuda a ativar. Ele vai junto como um composto, entendeu?
Sim. Uhum. Ai, fiquei curiosa com o picão roxo agora. Pois é, pois eu Tô eu encontrei, aqui, tá? tô eu aqui catando como picão roxo Dá pra sua ver se eu acho. pesquisada e eu vou filmar, depois eu ponho lá no grupo para vocês e alguém repassa aí para Gisele. Não, bota lá E no grupo. sim, Bota lá vou no pôr grupo lá. que a gente vai E, achar. Ó, vamos então, ver. Vou te mostrar mais um, tá? Que é um outro que eu conheço como picão roxo. Olha só. Eu já vi falar. Vê se é parecido com esse. Matussa? a diferenciação que muda ele é só o Não, esse é detalhe o, É. esse é o da cor da ageratum flor tuluzoides. Aham. e o pendão. Então, como eu Tá. sou muito detalhista em observar as plantas, Mas e manda para nós, manda. É sim, porque tem tranquilo. algumas plantas, né, que a gente conhece aqui com outra nomenclatura, e às vezes em outras regiões, né, as pessoas elas trazem outra nomenclatura, né? Aqui eu sei que o algerato e, né, o mentrasto, algumas pessoas conhecem como picão roxo. Era a única planta assim que quando tu falou picão roxo veio. Fala, Alzira. Eu levantei sem querer, eu acho. Ah, então tá bom. Mais alguém quer falar, gente? Sim, eu quero falar, Gisele, é, que o picão preto, você trouxe uma informação que eu desconhecia, porque o professor Daniel sempre disse para nós que ele não tem toxicidade, então ele pode ser usado inclusive em bebês, e você fala que o ideal é Acima não, de 12 anos. isso, não começar tão cedo com ele, então Olha aí, eu pelos vou nossos, começar a dizer para as pessoas que estão no grupo de plantas medicinais lá, para tomar cuidado e ver a sua aula, porque acho que é bem importante para as pessoas poderem se antenar, né? Para ninguém fazer um pelos nossos uso costumes aqui, viu? inadequado, sabe? Nossos E costumes. outra, depois eu falo sobre o outro picão. Uhum. Viu, Gisele? Pelos Oh, nossos costumes popular, isso aqui é tradição. Toda criança que nasce, a mãe dá o banho mesmo. É normal, tá? E, uhum. inclusive, dá para a criança beber. Sempre as gotinhas na boca ali, dá uns marejados ali. E também pessoas que têm problema muito com hepatite, quando tá com aquelas anemia, fica aquele amarelão. Ele é Sim. excelente também, viu? Uhum. Sim, ele é utilizado para hepatite B, né? Isso já tem estudos. Né? A questão do uso em crianças, né? O que o último formulário da Anvisa traz? É que como tem poucos estudos ainda em relação às crianças, e existe essa toxicidade que está sendo reconhecida agora em relação às vias aéreas, né, aéreas não, as vias urinárias, a gente tem que ter muita cautela, né, então assim, ó, como a Matuxa trouxe aqui, no uso tradicional são dadas algumas gotas, né, então assim, algumas gotas é diferente, de repente, né, daquela mãe que dá Exatamente, não uma é dado para chuquinha, beber, não, não é isso, dado para beber, é o banho, e quando a mãe já dá aquele banho, ela pinga umas gotinhas que a criança vai merejar e ali ela vai tirar a isso etílicia, tá? mesmo, né, então é Tá isso com que é essa finalidade, sim, isso dessa mesmo. forma. Então, isso que é importante. Então, assim, em crianças recém-nascidos, é importante a gente fazer o banho, né? Então, assim, o banho já vai ser importante porque tu tem uma certa absorção, e até porque esse amarelão, né? Essa concentração de toxinas, né? Que não foram ali degradadas pelo fígado da criança, ele realmente está ali acumulado na pele, então o banho já vai ser suficiente, certo? Eu até coloquei ali o link do formulário para quem quiser, né, ter essa informação
do modo de usar e as contraindicações bem certinhas. Pode falar, Alzira. Pessoas também que ficam com barriga d'água por questões de alcoolismo, ele dá aquele amarelão ali, só que a quantidade também para tomar é mínima, mas aquele o banho ali para eles é sem igual, tá? Auxilia Sim. muito mesmo. Uhum. Eu me lembrei agora, Gisele, que há 1 ano e meio atrás, 1 ano e pouco, meu marido deu uma erisipela. Depois veio seguido de uma artrite reumatóica. Então, Uhum. quando ele estava com as dores e com a erisipela, eu macerei, né, fiz cataplasma do picão e colocava, deixava 1 ou 2 horas e ajudou bastante. Sim, ele é extremamente cicatrizante, né? Então, é bem legal aí de estar utilizando, né? Então, vocês podem estar utilizando sim. O preto, né? O preto. O branco também é cicatrizante, tá? O que a gente tem que, assim, pensar é a questão para gripes e resfriados. Assim, o preto vai funcionar? Vai funcionar. Só que ele não tem a quantidade de princípios ativos, né, suficiente para realmente agir nessa ação antiviral, né? Até porque a ação antiviral dele é muito mais relacionada a herpes do que realmente a parte de influenzas e os vírus da gripe. Né? Então, são essas coisas assim, a gente tem 2 plantas. Se uma planta é melhor para uma coisa e a outra é melhor para outra, né, a gente pode fazer essas correções, esses ajustes, né, para estar aí otimizando cada vez mais o uso. Mais alguma coisa, gente? Solange quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Não, desculpa. Eu só queria comentar que ela falou da questão da criança, que aqui também, a Pastoral da Saúde, na época que eu ajudava na Pastoral de Saúde, eu ainda lembro que ela falou assim, o único chá que pode ser usado para recém-nascido é o picão preto para febre. Até eu acabei dando pro meu pequeno, mas eu dei gotinhas, porque imaginei, né? Um bebê praticamente recém-nascido, não vai poder tomar muito chá. Eu dei umas gotinhas só, mas aqui elas indicaram também. O único chá para recém-nascido que pode dar é o picão preto. Aí me chama muita atenção que não pode, né? Não. Ó, para falar a verdade, o único chazinho que tem estudo para recém-nascido que a gente pode dar em 7 gotas, tá? Por 7, no máximo 7 dias, uma vez ao dia, é o funcho, que é a Funiculi vulgaris, certo? Só por 7 dias, 7 gotas, como se fosse dar um remedinho para cólica. É o único, A mãe certo? a mãe levava a mamadeira como se fosse água pra gente beber. Isso mesmo, tá? Olha, Agora o aqui picão nós preto usamos muito, não. sabe o quê? O poejo e o coentro também, mas é quantidade mínima, porque ele faz a função do Luftal. Isso. Mas não é aquela coisa de dar muita coisa à criança, não, né? Tudo dosadinho, porque a gente sabe que não pode dar muita coisa para criança. Mas, Gente, assim, pelo costume que a minha mãe foi parteira e eu venho dessa linhagem também, e eu sei que pelo estudo científico vocês vão aí pela regra, mas quem mora em floresta, nesse sítio, então tem muito esse costumismo, tá? E antigamente não há quem não tinha um pé de poejo em casa e poejinho é difícil achar hoje, né? Mas um poejinho com a bainha de galinha ali, umas pectoradazinhas, ó, não tem igual, mas só que são dosagens mínimas também, né? As isso antigas aí. sabem disso daí, né? Então, tá bom, gente. Mais alguma dúvida, Emi? Quer Eu bater? queria só dar um depoimento sobre o Bidenspilosa, que é o picão preto. Eu já usei ele como refogadinho, fica bem gostoso com ovo, mas eu aprendi no livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, do Lorenzi. Então, eu sou bem adepta a essas plantas e tal, então eu uso ele, mas nunca cru a folhinha, e sim Refogado. branqueada, né? Ou então refogadinho.
Aqui no Brasil o pessoal não tem muito hábito de usar ele como salada, mas como a gente viu ali a região da África, né, o pessoal usa assim como salada. Até como salada, até cru, assim, porque aqui tem inclusive uma receita de iced tea do limão, do picão preto com limão, então dá para fazer. Né? Uma bebida deve ser interessante, dá vontade de fazer. Verdade. Então tá, gente, seria isso.